Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo, né? Como a gente sempre diz. Bem-vindos mais uma vez. Antes de passar a palavra para a Bia ou para a Vanessa darem os seus habituais cumprimentos, eu gostaria de dizer que nós estamos agora, nós encerramos o mês das mulheres, estamos iniciando uma nova fase. Vocês sabem que a gente vai aqui por fases, né? Agora nós vamos falar das crônicas. Como vocês sabem, crônica é um estilo literário que se baseia especificamente na cronologia, ou seja, no tempo. Então, a crônica ela vai contar casos que podem ser reais ou fictícios daquele tempo presente do autor dessa crônica. Então, ele é muito bacana porque essa questão do tempo, ela traz para dentro da história, perdão, a própria história, né? Ela traz a própria história e ela traz justamente o ambiente que existia naquele tempo. E é muito bom. É uma forma de visitarmos museus através da literatura. Né? Às vezes a gente entende que ir para um museu significa entrar em um museu, né, de corpo e olhar o que lá está. E é importante que a gente aprenda também a adquirir conteúdo através da literatura. Muito se fala da importância do trabalho remoto, educação na modalidade remota. Nós temos até as consultas hoje, né, consultas médicas na modalidade remota. Então, é importante que a gente aprenda a adquirir conteúdo também na modalidade remota. Né? Modalidade remota não foi feita só para nada contra, mas para TikTok o dia inteiro, né? A pessoa sobe na árvore, a pessoa cai da árvore, a pessoa entra no bueiro, a pessoa sai do bueiro. Opa, peraí, passou o dia nisso. Vamos adquirir conteúdo e nada melhor do que as crônicas. E a gente vai começar com 3 crônicas, 2 do João do Rio e uma do Olavo Bilac. Eles são brasileiríssimos, carioquíssimos e eles viveram entre 1880 e 1920. O João do Rio, ele nasceu como João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, mas ele adorava, era justamente se autodenominar de João do Rio. Ele nasceu em agosto de 1881 e faleceu na mesma cidade, Rio de Janeiro, em 1921, aos 39 anos. Muito jovem. Nossa, Ele era jornalista. Muito jovem, jornalista, escritor, poeta e, claro, né, um amante das artes. E o nosso querido Olavo Bilac, ele nasceu como Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Notem como as pessoas encurtavam os próprios nomes, né? Porque eles vinham trazendo as suas ascendências, né? E ele, então, se autodenomina Olavo Bilac, também nasceu e faleceu no Rio de Janeiro, entre 1865 e 1918. Ele foi jornalista, contista, cronista, poeta e um dos elementos principais, membro fundador da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 15 nessa instituição, que, aliás, cujo patrono é Gonçalves Dias, né? Um dos maiores poetas brasileiros. Um dia a gente vai falar dele, tá? Legal? Então, eu passo a palavra para a Bia, que depois da sua saudação já pode ler a sua primeira crônica. Nós dividimos assim hoje, pessoal. Cada uma de nós lerá uma crônica. A Bia lerá uma crônica do João do Rio, a Vanessa, né, chamada Um Mendigo Original. A Vanessa lerá uma fantástica chamada A Cartomante, né? E eu lerei outra muito boa também, do João do Rio, que fala do homem moderno, mas o homem moderno naquele tempo, não o homem moderno de hoje, né? Há que se fazer uma distinção, há que se fazer uma diferença aí gritante. O homem moderno naquele tempo, evidentemente, tinha, né, outros exatamente, a modernidade era outra, né? Exatamente. Então, essa crônica se chamará O Dia de um Homem de 1920. E a gente vai notar que não é tão diferente de um homem de 2020, 100 anos depois. Né? Que foi o ano que começou a nossa pandemia. A gente vai ver aqui, a gente vai ter essa oportunidade. Bia, com você.
Bom, eu vou aproveitar antes da Bia um segundinho só para falar o meu oizinho, porque senão eu vou ficar lá para trás, né? Aí eu vou falar oi só quando já estiver acabando. Não. Mas só para falar o meu oi, né? Meu bom dia, boa tarde, boa noite. Esperamos que vocês estejam gostando dos conteúdos que a gente vem trazendo. Isso que a Marília falou é muito legal da gente ter a oportunidade de, né, digitalmente, agora virtualmente, assim, pelos vídeos, a gente conseguir adquirir conhecimentos, né, de uma, por exemplo, vai que não dê para a gente ir a um museu, né, vai que não dê para a gente ir procurar sobre essas coisas fisicamente, né? É muito bacana a gente ter a oportunidade de conhecer e de saber um pouco mais sobre, mesmo que seja assim, pelo YouTube, né? Como for, no horário que for que vocês queiram assistir. A gente espera que vocês estejam gostando e que esteja contribuindo também para o nosso crescimento, né? Conhecimento é crescimento, né? É isso. É Bia, verdade. desculpa, vamos lá. Não, tá tudo bem. Também a Vanessa tinha razão, né? Senão vai ficar lá pro final, a gente tem que dar oi todo mundo junto, né? Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo, né? Como sempre. Vamos começar mais um programa, então, com crônicas. E quem começa hoje sou eu, como a Marília falou, com a crônica do João do Rio, denominada Um Mendigo Original, né? Eu vou começar, vou pegar aqui o meu material para ler para vocês. Eu não tenho tudo na cabeça, gente, desculpa. É muita coisa, não dá. Muita coisa. Morreu transanteontem, às 7 da tarde, de uma congestão, o meu particular amigo, o mendigo Justino Antônio. Era um homem considerável, sutil e sórdido, com uma rígida organização cerebral que se estabelecia neste princípio perfeito. A sociedade tem de dar-me tudo quanto goza, sem abundância, mas também sem o meu trabalho. Princípio que não era socialista, mas era cumprido à risca pela prática rigorosa. A primeira vez que eu vi Justino Antônio numa gente, desculpa. Alfarrabista, uma palavra difícil, da rua São José, foi um dia de sábado. Tinha um fraque verde, as botas rotas, o cabelo emprestado e uma barba de profeta. Fala, Márcia. Desculpe, Bia, só para esclarecer, né? Fico aqui e faço o papel de glossário, se me permitirem. Alfarrabista, né? Era alguém que cuidava de alfarrábios. Alfarrábios são livros antigos. Não era uma biblioteca, não era uma livraria, e sim uma espécie de sebo daquele tempo. Alfarrabista. Obrigada. Vamos voltar. Imagina, nosso dicionário ambulante, gente. Qualquer pergunta é para ela. Aqui, uma barba de profeta, suja e cheia de lendas. Entrou, estendeu a mão ao alfarrabista e falou: Hoje não tem. Devo notar que há já 2 sábados nada me dás. Não seja importuno, já disse. Bem, não te zangues. Notei apenas porque a recusa não foi para sempre. Este cidadão, entretanto, vai ceder-me 500 réis. Eu? Está claro. Fica com esta despesia a mais. 500 réis aos sábados. E melhor dar a um pobre do que tomar um chope. Peço, porém, para notares que não sou um mordedor, sou mendigo. Esmolo há 20 anos. Tens diante de ti um mendigo autêntico. E por que não trabalha? Porque é inútil. Dei sorrindo a cédula. Justino não agradeceu, e quando vimos pelas costas, o alfarrabista, indignado, prorrompeu contra o malandrim, que com tamanho descaro arrancava os níqueis à algibeira alheia. Achei original Justino. Como mendigo, era uma curiosa figura, perdida em plena cidade, capaz de permitir um pouco de fantasia filosófica em torno de sua diogênica dignidade. Mas o mendigo desaparecera, e só um mês depois, ao sair de casa, encontrei-o à porta. Deve-me 2.000 réis de 4 sábados, e venho ver se me arranjas umas botas usadas. Essas estão em petição de miséria.
Vi-lo entrar, esperar à porta da saleta. Forneci-lhe as botas e dinheiro. E se me desses o almoço? Mandei arranjar um prato farto, e com a gula de descrevê-lo, fui generoso. Vem para a mesa. A mesa e o talher são inutilidades. Não peço senão o que necessito no momento. Pode-se comer perfeitamente sem mesa e sem talher. Sentou-se num degrau da escada e comeu gravemente o pratarrás. Depois pediu água, limpou as mãos nas calças e desceu. Espera aí, homem! Que diabo, nem dizes obrigado? É inútil dizer obrigado. Só deste o que falta não te faria. E deste por vontade. Talvez fosse até por interesse. Deste-me as botas velhas como quem compra um livro novo. Conheço-te. Conhece-me? Não te enchas vaidoso. Eu conheço toda a gente, até para o mês. Queres um copo de vinho? Não. Costumo embriagar-me às quintas. Hoje é segunda. Confesso que o mendigo não me deixou uma impressão agradável. Mas era quanto possível novo, inédito, com sua grosseria e suas atitudes de Sócrates de ensinamentos. E diariamente lembrava sua figura, a sua barba cheia de lendas. Uma vez viu na galeria da Câmara, na primeira fila, assistindo aos debates. E na mesma noite, entrando num teatro do Rossio, o empresário desolado disse-me: Ah, não imaginas a vazante. É tal que mandei entrar o Justino. Que Justino? Não conheces? Um mendigo. Um tipo muito interessante que gosta de teatro. Chega à bilheteria e diz: Hoje não arranjei dinheiro. Posso entrar? A primeira vez que me vieram contar a pilhéria, achei tanta graça que consenti. Agora, quando arranja 10 tostões, compra a senha sem dizer palavra e entra. Quando não arranja, repete a frase e entra. Que mal faz, né? Fui ver o curioso homem. Estava em pé, na geral, prestando uma sinistra atenção às facécias de certo cômico. Justino, por que não te sentas? É inútil. Vejo bem de pé. Mas o empresário, contento-me com a generosidade do empresário. Mas na Câmara estava sentado. Lá é a comunhão que paga. Insisti no interrogatório, a falar da peça, dos atores, dos prazeres da vida, do socialismo, de uma porção de coisas fúteis, a ver se o mendigo falava. Justino conservou-se mudo. No intervalo, convidei-o a tomar uma soda, por não ser quinta-feira. Soda é inútil. Estás a aborrecer-me. Vá embora. Outra qualquer pessoa ficaria indignadíssima. Eu curvei resignadamente a cabeça e abaixei vexado. A voz daquele homem, branca, fria, igual no mesmo tom, era inexorável. É um tipo, o teu espectador, disse ao empresário. Ah, ninguém lhe arranca a palavra. Sabes que nunca me disse obrigado? Eu andava precisamente neste tempo a interrogar mendigos para o inquérito à vida da miséria urbana, e alguns dos artigos já haviam aparecido. Dias depois, estando a comprar charutos, entra pela tabacaria adentro o homem estranho. Queres um charuto? Inútil. Só fumo às terças e aos domingos. Os charuteiros me fornecem. Entrei para receber os meus 2.000 réis atrasados e para dizer que não te metas a escrever a meu respeito. Por quê? Porque abomino a minha pessoa em letra de forma, apesar de nunca a ter visto assim. Se fizesses a feia ação, sou forçado a brigar contigo sempre que te encontrar. A perspectiva de rolar na via pública com um mendigo não me sorria. Justino faria tudo quanto dissera. Depois, era um fenômeno de hipnose. Estava inteiramente dominado, escravizado àquela figura esfingética de lama urbana. Não tinha forças para resistir à sua calma e fria vontade. Oh, ouvir esse homem, saber-lhe a vida, como certa vez, entretanto, à 1 hora da manhã, atravessasse o equívoco
e silencioso jardim do Rocio, vi uma altercação num banco. Era o tempo em que a polícia resolvera não deixar os vagabundos dormirem nos bancos. Na noite do luar, 2 guardas civis batiam-se contra um vulto esquálido, de grandes barbas. Acerquei-me. Era ele. Vamos, seu vagabundo! É inútil. Não vou. Vai à força. É inútil. Sabe o que é este banco para mim? A minha cama de verão há 12 anos. De uma hora em diante, por direito de hábito, respeitam-no todos. Tenho visto passar muito guarda, muito suplente e muito delegado. Eles vão-se, eu fico. Nem tu, nem o suplente, nem o comissário, nem o delegado, nem o chefe serão capazes de me tirar esse direito. Moro neste banco há uma dúzia de anos. Boa noite. Os civis iam fazer uma violência. Tive de intervir, convencê-los, mostrar autoridade, enquanto Justino, recostado e impassível, dizia: deixe eles me levarem, eu volto. Afinal, os guardas acederam, e Justino deitou-se completamente. Foi inútil, não precisava. Mas eu sou teu amigo? Meu amigo? Certo. Nunca te pedi nada que te pudesse fazer falta. E nunca te menti. Fica certo. Sou o teu melhor amigo. Sou o melhor amigo de toda a gente. E não gosto de ninguém, né? Não é preciso gostar para ser amigo. Amigo é o que não sacrifica. E desde então, comecei a sacrificar-me voluntariamente por ele. A correr à polícia quando sabia preso, a procurá-lo quando não via, e desesperado porque não aceitava mais de 2.000 réis da minha bolsa, e dizia, inexorável, a cada prova da minha simpatia: é inútil, inteiramente inútil. Durante 3 anos, dei-me com ele sem saber quantos anos tinha ou onde nascera. Nem isso. Apenas ao cabo de 6 meses, consegui saber que fumava aos domingos e às terças, embebedava-se às quintas, ia ao teatro às sextas e às segundas, e todo dia à câmara. Nas noites de chuva dormia no chão, numa hospedaria, em noites secas, no seu banco. Nunca tomava banho, pedia pouco, e ao menor alarde de generosidade, limitava o alarde com o seu desolador é inútil. Teria tido vida melhor? Fora rico? Sábio? Amar alguém? Odiara? Sofrera? Ninguém sabia. Um dia, disse-lhe: a tua vida é exemplar. És o Buda contemporâneo da avenida. Ele respondeu: é um erro servir de exemplo. Vivo assim porque entendo viver assim. Condensei apenas os baixos instintos da cobiça, exploração, depravação, egoísmo, em que se debatem os homens, se na consciência de uma vontade que se restringe e, por isso, é forte. Numa sociedade em que os parasitas tripudiam, é inútil trabalhar. O trabalho é de resto inútil. Resolvi conduzir-me sem ideias, sem interesse, no meio de desencadear de interesses confessados e inconfessáveis. Sou uma espécie de imposto mínimo, e por isso nem sou malandro, nem mendigo, nem um homem como qualquer, porque não quero mais do que isso. E não amas? Nem a mim mesmo, porque é inútil. Desses interesses escandeados, resolvi em um lugar de explorar a caridade ou outro gênero de comércio, tirar a percentagem mínima, e daí o ter vivido sem esforço, com todos os prazeres da sociedade, sem invejas e sem excessos, despercebido, como um invisível. Que fazes tu? Escreves? Tempo perdido, com pretensões a tempo ganho. Que gozas tu? Teatros, jantares, festas em excesso nos melhores lugares? Eu gozo também, quando tenho vontade, no dia de porcentagem, no lugar que quero. O menor, o insignificante. Os teatros e tudo quanto a cidade pode me dar de interessante aos olhos. Apenas sem ser apontado e sem ter ódios.
Que inteligência a tua? A verdadeira inteligência é a que se limita para evitar desabores. Tu podes ter contrariedades. Eu nunca as tive, nem as terei. Com o meu sistema, dispenso-me de sentir e de fingir. Não preciso de ti, nem de ninguém. Retirando dos defeitos e das organizações más dos homens o subsídio da minha calma vida. E prodigioso e um sistema que seria capaz de praticar, porque tu és, como todos os outros, ambicioso e sensual. Quando soube da tua morte, corri ao necrotério a fazer-lhe o enterro. Não era possível. Justino tinha deixado um bilhete no bolso, pedindo que o enterrassem na vala comum, à entrada geral do espetáculo dos vermes. Saí desolado, porque essa criatura fora a única que não me dera nem me tirara. E não chorara, e não sofrera, e não gritara. Amigo ideal de uma cidade inteira, fazendo o que queria, sem ir contra pessoa alguma, livre de nós, como nós livres dele, a 10.000 léguas de nós, posto que ao nosso lado. E também, com certa raiva, por que não dizê-lo? Porque o meu interesse for apenas o desejo teimoso de descobrir um segredo que talvez não tivesse. Enfim, morreu. Ninguém sabia da sua vida. Ninguém falou da sua morte. Um bem, um mal, nenhuma nem outra coisa. Porque afinal, na vida, tudo é inteiramente inútil. Poxa. Vamos tirar uns 2 segundos para Nossa. né, absorver tudo, É. porque é É de se Maravilhoso. pensar, né? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tudo é ponto de vista, né? Como é que ele enxergava as coisas. exatamente. Como ele não. Fantástico. Nossa! Uma lição, né? Uma É. lição de vida. Se a gente prestar bem atenção na história certinho, né? Se for pensando em cada pensamento dele, né? Em cada fala, é interessante. Nossa, fantástico. Tem muita coisa para se aprender, muita coisa para se entender, né? Ele faz a gente olhar para dentro, né? A gente pensar, a gente ter o nosso pensamento, porque né? Bem... é tudo tão no automático agora, né? A gente não para ficar pensando em nada, não tem esse tempo, né? E é importante. Sobre o ponto de vista do outro também, que não é igual ao nosso. Exato. Poxa. Mas vamos lá, agora é a vez da Vanessa de ler o próximo, né? Neva. Vamos sim, vamos começar aqui. Então, eu lerei aqui As Cartomantes, de Olavo Bilac. E esse programa será daquele que a gente vai querer assistir de novo, né? Para a gente poder ouvir a história toda de novo. Porque, às vezes, não sei, né? Não sei vocês. Mas eu, por exemplo, um filme que eu gosto, uma coisa que eu gosto, eu assisto de novo, sabe? Porque aí eu entendo melhor o que foi dito, o que foi... Esse programa provavelmente será assim. Olha, vamos lá. As Cartomantes, de Olavo Bilac. Os jornais publicaram há dias uma longa lista de nomes de homens e de mulheres, principalmente de mulheres, que se dedicam ao estudo e à prática da quiromancia, da cartomancia, do sonambulismo, e não sei se também da lampadomancia, da lectoromancia, da hidromancia e de outras inúmeras subciências em que se divide a grande ciência da mântica, a cujos sacerdotes, Severiano de Rezende dá o nome, admiravelmente bem achado de charlatãs do além. Parece
que a polícia, depois de organizar o catálogo estatístico dessa gente, vai persegui-la sem piedade, devassando-lhe os antros proféticos, varejando-lhe as cavernas sibilinas, vasculhejando-lhes as criptas misteriosas, opondo ao tarô o código e a trípode de Delfos ao banco dos réus. Dir-se-á, sem maior exame, encarando a coisa pela rama, que a polícia se vai assim empenhar num simples e fácil trabalho de saneamento moral, perseguindo algumas dúzias de exploradores da credulidade pública, com o mesmo direito com que persegue os passadores de conto do vigário ou de notas falsas. Não há tal. O que a polícia vai fazer e pôr a sua mão imprudente o que a polícia vai fazer é pôr a sua mão imprudente numa tradição multissecular, numa eterna e indestrutível mentira, criada pelo medo ou pela curiosidade dos primeiros homens e sustentada pela irremediável tolice de todos os outros que lhe sucedem, e lhes hão de suceder no gozo e no sofrimento dos bens e dos males da vida. Querer destruir uma mentira que há de viver perpetuamente e combater uma tolice contra a qual nunca se há de achar remédio é a preocupação mais vã de quantas podemos ter neste mundo vão. E, desde já, podemos lamentar que a polícia vá perder nesse trabalho ingrato e inútil um tempo preciosíssimo, que poderia ser benéfica e providencialmente aproveitado em outras empresas muito mais fáceis e urgentes. A superstição é velha e eterna como a inteligência. Que fez a inteligência assim que desabrochou como uma flor luminosa no primeiro cérebro humano? O que fez? Quis saber o que era ela própria e o que era a humanidade, e o que era a Terra e o que era o universo. Isso ela fez. E endereçou então a tudo essa grande pergunta ansiosa e dolorosa, que ainda não teve resposta. Naturalmente, a primeira interrogação foi dirigida ao céu distante e profundo, onde os astros esplendem na sua eterna viagem, cegando-nos com o seu brilho e intrigando-nos com o seu segredo inatingível. Nasceu assim a astrologia. Depois, a pergunta foi dirigida pelo homem a si mesmo, aos seus pensamentos, aos mistérios da sua vida fisiológica, aos sonhos, às linhas da mão, à figuração da face, à faculdade da visão, à loucura, à epilepsia, ao sonambulismo. Depois, o eterno curioso interrogou os acidentes físicos do meio que o cercava: o fogo, a luz, o ar, o curso dos rios, a inquietação do oceano, as correrias das nuvens pelo céu. Passou depois a investigar todo o reino animal. E foi assim que se fundou a classe dos arúspices, que procuravam ler o futuro nas entranhas dos animais, no voo dos pássaros, no rastejar dos répteis, no canto dos galos, nos círculos que as aves de rapina traçam no céu, no grunhir dos bácoros. Depois chegou a ver do reino vegetal, do reino mineral. Examinavam-se a forma e a direção dos ramos, o barulho dos galhos sacudidos pelo vento, e a forma e a estrutura das folhas e das flores, o peso e o brilho das pedras preciosas, o fulgor e a dureza dos metais. Fundou-se uma ciência,
a leuromância, ou a leuromancia, sobre o estudo da farinha. O âmbar foi adorado como uma divindade, e milhões de cérebros arderam e estouraram no trabalho vão de criar a pedra filosofal. Tudo foi inútil, mas a inteligência não desesperou. Não há século que não veja nascer uma nova religião, e as superstições, suas filhas, nascem todos os dias, e às vezes nascem por si mesmas, espontaneamente, por um processo de autocriação. Há ateus, ateus convencidos, inimigos e negadores de todas as religiões, e, entretanto, profundamente supersticiosos. Não creem em Jeová, nem em Brahma, nem em Júpiter, nem em Ísis, mas creem na fatalidade da concorrência de 13 convivas à mesa, ou na infância do mal-olhado dos jetadores, ou na ascendência nefasta dos sapatos que se deixam no chão com a sola para cima. Há quem pense que, com o progredir da civilização, diminui o número dos supersticiosos. Completa ilusão. Nunca houve tantos supersticiosos e tantas superstições como agora. A civilização causa o naufrágio e a bancarrota das religiões, mas não aplaca esta sede de saber e esta ânsia de compreender que ainda não foram satisfeitas. Morrem e sucedem-se as religiões, mas não se altera o instinto religioso. Reformam-se as superstições, mas a superstição é eterna. Todos nós costumamos rir das crendices, e um riso exterior e postiço com que mascarado o nosso medo. É de crer que, para não perder o seu ganha-pão, os delegados de polícia, obedecendo às ordens do chefe, varejam as casas das cartomantes. Muitos deles, porém, cumprirão esse dever com um certo terror. E até o chefe. Quem sabe que superstições terá o chefe? A investidura de tão alto cargo não destrói dentro da alma de um homem as estratificações de preconceitos que séculos e séculos de humanidade e de fraqueza têm disposto nas almas de todos os homens. Eu, por mim, confesso que não creio na ciência das cartomantes, mas há muitos anos, há 22 ou 23 anos, se não me engano, fui consultar Madame X, cartomante famosa, que tinha a sua trípode assentada num sobradinho da rua de São José, da rua de São José. Não sei por que fui lá, provavelmente para rir dela. Subi uma escada íngreme, andei por um corredor escuro, bati a uma porta, entrei em uma saleta quase sem luz e, ocupando uma vastíssima poltrona, vi a profetisa. Quarentona, gorda e vermelha, de mãos papudas e colo enorme, estalando o corpete, recebeu-me com um sorriso cativante e indagou logo o que ali me levava. Tinha perdido alguma coisa? Ia casar? Queria conhecer o autor de alguma carta anônima? Expliquei que não. Queria conhecer o meu futuro. Queria espiar por uma fresta dessa janela sempre fechada que deita para o porvir. Ela examinou primeiro as linhas da minha mão esquerda, palpou-me longamente as falangetas
e, tomando um baralho, misturou as cartas, remexeu-as, estendeu-as em leque sobre a mesa e, antes de falar do meu futuro, começou a falar do meu passado. Não posso aqui reproduzir tudo quanto me disse. 22 anos de vida varrem na memória da gente coisas tão sérias que pareciam eternas. Como não hão de varrer futilidades e tolices? Lembro-me só que a anafada senhora me disse tantas coisas falsas e absurdas que desatei a rir perdidamente. Ela, apoplética, indagou-se. Labaredas de cólera crepitaram nos seus olhos, entre as pálpebras gordas. Mas conteve-se, antigozando a vingança, e fixando os olhos nos meus, principiou a falar do meu futuro. Já eu não ria. O futuro, todo o terror, toda a curiosidade, todo o sofrimento da ignorância dos meus brutíssimos avós do período mioceno despertavam na minha alma. E foi com um frio agudo na medula que eu ouvi a profecia tremenda. Combinando as revelações do tarô com uma certa interrupção da linha da vida na palma da minha mão, disse-me a sacerdotisa da Rua de São José: o senhor há de morrer de morte violenta, desastre, assassinato ou suicídio. Paguei a cartomante sorrindo, com o sorriso exterior dos fortes, e saí. Mas ao descer a escada, vim pisando cautelosamente os degraus com medo de alguma queda. No Largo da Carioca, esperei que passasse um bonde que ainda vinha longe. Aproximou-se um cão, encolhi-me. Vi um andaime, afastei-me. E assim vivi alguns meses, sempre sorrindo da profecia e sempre pensando nela. Já lá se vão 22 ou 23 anos. Ainda não me assassinaram, nunca me vi o braço como um desastre sério, e nunca pensei também, como espero que nunca hei de pensar, no suicídio. Mas, às vezes, como agora, penso na face gorda da adivinha, nas suas mãos papudas, nos seus olhinhos cóleros, e sinto de novo na medula aquele calafrio sinistro. Ai, por apoio, para que vai a polícia perseguir as cartomantes. Para quê? Para dar cabo à cartomancia? Seria preciso primeiro dar cabo da tolice humana, e o raio capaz de fulminar essa tara hereditária e perpétua não há de ser forjado na rua do lavradio. E bom notar que a cartomancia é uma das mais velhas superstições, porque é filha legítima e direta da astrologia. Essas madamas que deitam cartas são sucessoras daquelas sacerdotes da Caldeia que vaticinaram a Alexandre a conquista da Ásia. O tarô, com as suas 78 cartas, é uma astrologia simplificada. A cartomante acredita ler as cartas, como o astrólogo acreditava ler os astros. É possível que a polícia esteja segura de matar uma imbecilidade, uma especulação que há 40 séculos se mantém? O conto do vigário nasceu ontem e a polícia ainda não conseguiu extingui-lo. O jogo do bicho é um vício infante e a polícia ainda nada pôde contra ele. Por quê? Porque não é difícil prender e castigar o passador do contado vigário e o banqueiro do jogo do bicho, mas é impossível exterminar a raça dos tolos.
E enquanto houver tolos que quiseram ser enganados, eles próprios inventarão quem os engane. Não perca a polícia o seu tempo, que é contado, e aproveite-o em coisas úteis, porque sem ter deitado as cartas e sem acreditar muito na cartomancia, já sei qual será o resultado da perseguição. Em vez de 50 ou 60 cartomantes, teremos 5 ou 6 mil, ou até as autoridades policiais comprarão baralhos de tarô e começarão a estudar a ciência perseguida. Boa, né? Ou seja... Debate, né? Que questionamento, né? De como pode, né, vencer uma... Não vencemos uma coisa que nasceu ontem, como que a gente vai vencer uma coisa que existe há séculos? Exatamente. E isso tudo está sendo muito legal, porque a gente vai vendo os hábitos de antigamente, né? Nos anos 20, né? Nos anos 20, a gente tinha preocupações que hoje, por certo, passariam despercebidas. Quem pararia para escrever sobre um relacionamento com um mendigo? Quem pararia para falar de cartomantes? E justamente o que eu lerei agora, também do João do Rio, se chama O Dia de um Homem em 1920. Veja que nós estamos há 102 anos dessa crônica, e vocês notarão o quão atual ela é. Vamos lá, então, pessoal, comigo, O Dia de um Homem de 1920. Dentro de 3 meses, as grandes capitais terão um serviço regular de bondes aéreos denominados aerobus. Então, recomeçando, por favor, perdão, pessoal, mas vamos lá, deu um probleminha aqui na minha máquina, mas dentro de 3 meses, as grandes capitais terão um serviço regular de bondes aéreos denominados aerobus. O último invento de Marconi é a máquina de estenografar. As ocupações são cada vez maiores, as distâncias menores, e o tempo cada vez chega menos. Diante desses sucessivos inventos e da nevrose, da pressa hedionda, é fácil imaginar o que será o dia de um homem superior dentro de 10, 12 anos, com este vertiginoso progresso que tudo arrasta. O homem superior deitou-se às 3 da manhã, absolutamente enervado por ter de aturar uma ceia com champanhe e alguns cacotes milionárias, falsas, da cabeça aos pés, porque é falsa a sua cor, são falsas as suas olheiras e sobrancelhas, são falsas as pérolas e falsas também as tintas do cabelo nessa ocasião, por causa da moda em todas as belezas profissionais. Né? Beige foncé. Acorda às 6, ainda meio escuro, por um movimento convulsivo dos colchões e um jato de luz sobre os olhos, produzido pelo despertador elétrico, o último modelo de um truste pavoroso. Caramba, já são 6! Aperta o botão e o criado mudo abre-se em forma de mesa, apresentando uma taça de café minúscula e um cálice também minúsculo do elixir nervostênico. 2 goles, ingere tudo, salta da cama, toca no outro botão e vai para diante do espelho aplicar à face a navalha maravilhosa que em 30 segundos lhe raspa a cara. Caminha para o quarto de banho todo branco com uma porção de aparelhos de metal. Aí o espera um homem que parece ser o criado. Ginástica sueca, ducha escocesa, jornais. Entrega-se à ginástica olhando o relógio. De um canto, ouve-se uma voz fonográfica de leilão. Últimas notícias. Hoje, à 1 da manhã, incêndio, quarteirão leste, 40 prédios, 700 feridos. Virtude, mau funcionamento, corpo de bombeiros. Seguro, prédios, 10 mil contos. Ações, corpo baixaram. Hoje, 2 e 12, um aerobus rebentou no ar.
Porto do Leme, às 12h45. O presidente recebeu telegrama, encomenda pronta, Alemanha, 500 aeronaves de guerra. O cinematógrafo Pão de Açúcar em sessão continua. Estabeleceu em suportes de ferro mais 5 salas. Anuncia-se o crack da Companhia da Exploração Geral das Zonas Aéreas do Estreito de Magalhães, em escavações para o Palácio da Companhia de Moto Contínuo, foi encontrado o esqueleto de um animal doméstico das civilizações primitivas, o burro. Instalou-se neste momento por Quinhões a Sociedade Anônima das Cozinhas Aéreas do Turquestão. O movimento, ontem, nos trens subterrâneos, foi de 3 milhões de passageiros. As ações baixam. O movimento de aerobus de 8 milhões, havendo apenas 20 desastres, o recorde da velocidade. Chegamos na República do Congo com 3 dias de viagem apenas, no seu aeroplano de curso, o notável embaixador Zambesi. Foi lançada na Cafrária a moda das toilettes spray limpé, feitas de tussor luminoso. Fundaram-se ontem 300 companhias, quebraram 500, morreram 5.000 pessoas com avançada idade de 38 anos. O Marechal Ferrabras deu ontem o seu primeiro tiro, acertando por engano na cara de seu maior amigo, o venerado coronel Saavedra. Impossível a cura, aplicou-se a eletrocução. 10 minutos. O homem superior está vestido, o jornal para de falar, o homem bate o pé e desce por um ascensor ao 17º andar, onde estão a trabalhar 40 secretários. Há, em cada instante, uma máquina de contar e uma máquina de escrever o que se fala. O homem superior é presidente de 50 companhias, diretor de 3 estabelecimentos de negociações ilícitas, intendente-geral da compra de propinas, chefe do célebre jornal Eletro Rápido, com uma edição diária de 6 milhões de telefonógrafos a domicílio. Fora os 40.000 fonógrafos informadores das praças e a rede gigantesca que liga as principais capitais do mundo em agências colossais. Não se conversa. O sistema DC palavras é por abreviatura. Desminta SC Aéreas, ataque governo senil, 29 anos. Some, escreva. Os empregados que não sabem escrever entregam à máquina de contar a operação, enquanto falam para a máquina de escrever. Depois, o homem superior almoça algumas pílulas concentradas de poderosos alimentos, sobe ao 30º andar num ascensor e lá toma o seu cupê aéreo, que tem no vidro da frente uma reprodução cinematográfica. Os últimos acontecimentos são visões instantâneas. Ele tem que fazer passeios de inspeção às suas múltiplas empresas, com receio de que o roubem, receio que, aliás, todos têm uns dos outros. O secretário ficou encarregado de fazer 80 visitas telefônicas e de sensibilizar em placas fonográficas as respostas importantes. Antes de chegar ao birô de sua companhia, do Chá Paulista, com sede em Guaratinguetá, o aparelho Marconi, instalado no forro do cupê, comunica: mandei fazer 15 vestidos pirilampos. Tua Berta. Ordem, Paquim, 10 vestidos pirilampos. Condessa Antônia. Asilo dos Velhos, de 30 anos, fundado, embaixatriz da Argélia. Completou 122 aniversários. Pede proteção. Governo espera ordem. Negócio aeroplanos. Casa 29 das Crianças Ricas informa falecimento de sua filha Emma. Guerra Cavalaria Aérea, Rio Grandense cessada, Fantasma, Pinheiro, Miragem. O homem superior aproveita um minuto de interrupção do trânsito aéreo pelo silvo do velocipaéreo do civil de guarda da Inspetoria de Veículos no Ar e responde sucessivamente: sim, 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 prefeito. Enterro primeira classe, comunique mulher superior, cortejo, carpideiras elétricas,
Oculte notícias, cavalaria, entrevista fantasma, e continua a receber telegramas e a responder, quer ao ir, quer ao voltar da companhia, onde se produz 1 quilo de chá por minuto para abafar a produção chinesa, porque todas as senhoras, sem ter nada que fazer, nem mesmo com os maridos, levam a vida a tomar chá, o que, segundo o conselho médico, embeleza a cutis e adoça os nervos. Esse conselho, de certo, o homem comprou por muitos milhões, e foi até aquela data o único conselho de que precisou, a ciência super omnia. Ao chegar de novo ao escritório central de suas empresas, tem mais a notícia da greve dos homens do mar contra os homens do ar. Os empregados das docas revoltaram-se contra a insuficiência dos salários. 58 mil cruzeiros e 500 mil réis por dia de 5 horas, desde que os motoristas aéreos ganham talvez o dobro. O Centro Geral Socialista, de que o homem superior é superiormente sócio benemérito, concorda que os vencimentos devam ser igualados numa cifra maior que a dos homens do ar. Qual a sua opinião? É preciso pensar. Sempre a questão social. Se houvesse uma máquina de pensar, mas ainda não há. Ela tem que resolver, tem que dar sua opinião. Opinião de que dependem exércitos humanos. Ao lado da sua ambição, do seu motor interno, deve haver uma bússola, e ele se sente olhando o ar de onde fugiram os pássaros, igual a um desses animais de aço e carne que se debatem no espaço. Não é gente, é um aparelho. Então, esquecido das coisas frívolas, inclusive do enterro da própria filha, telefona para o ateliê do grande químico, a quem sustenta, vai para 5 anos, na esperança de realizar o sonho de Lavoisier. O homem surgindo da retorta e volta a trabalhar parado, mandando os outros até a tarde. Depois, sob o relógio, ducha-se, veste uma casaca. Deve ter um banquete solene, um banquete de alimentos breves, inventado pela Sociedade dos Vegetaristas, cuja descoberta principal é a cenoura em confeitos. O homem superior aparece, é amável. A sua casa de jantar é uma das maravilhas da cidade, toda de cristal transparente, para que poderosos refletores elétricos possam dar aos convidados, por meio de combinações hábeis e impressões imprevistas, reproduções de quadros célebres, colorações combinantes, fulgurações de incêndio e prateados tons de luar. No Cup de Millier, um sorvete amargo que ninguém prova. A casa é um iceberg tão exato que as damas tremem de frio. No conhaque final que ninguém toma por causa do artritismo, o salão inteiro flutua no incêndio de cratera. Para cada prato vegetal, há uma certa música ao longe que ninguém ouve por ser muito enervante. As mulheres tratam negócios de modas desde que não têm mais a preocupação dos filhos. Algumas, as mais velhas, dedicam-se a um gênero muito usado outrora pelos desocupados, a composição de versos. Os homens digladiam-se polidamente a ver quem embrulha o outro. O homem de alguns nem sabe o nome. Indica-os por uma letra ou por um número, conhece-o desde o colégio, invisivelmente acabado o jantar, aquelas figuras, sem a menor cerimônia, partem em vários aeroplanos. Já sabes da morte de Emma? Comunicaram-me, diz a mulher superior. Tenho de descer à terra? Acho prudente, os convites são feitos hoje pelo jornal. Pobre criança, e o governo? Submete-se. Ah, mandei fazer uns vestidos pirilampos. Já sabes, é a moda. Sabe sempre tudo. O homem superior sobe no ascensor para tomar o seu cupê aéreo, mas sente uma tremenda pontada nas costas. Encosta-se, muro branco, e olha-se no espelho. Está calvo, com tuna, dentadura postiça e corcova, os olhos sem brilho, os beiços moles, as sobrancelhas grisalhas. É o fim da vida, tem 30 anos. Mais alguns meses estará, é certo. E aí? A sua fortuna valia-se numa porção de milhões. Sob os seus pés fracos, um Himalaia de carne e sangue arqueja.
se descansasse, mas não pode. É da engrenagem. Dentro de seu peito estrangulam-se todos os sentimentos, a falta de tempo, numa ambição desvairada que o faz querer tudo, a terra, o mar, o ar, o céu, os outros astros para explorar, para apanhá-los, para condensá-los na sua algibeira, impele-o violentamente. O homem rebenta de querer tudo de uma vez, querer apenas, sem outro fito, senão o de querer, para aproveitar o tempo, reduzindo o próximo. Faz-se necessário ir à via terrestre que o seu rival milionário arranjou um Pontespenses com jacarandás em jarras de cristal e caneleiras artificiais. Nem mesmo vai ver as amantes. Também para quê? De novo toma o cupê aéreo e parte para voltar tarde, de certo, enquanto a mulher superior embaixo da terra procura conservar materialmente a espécie com um jovem condutor de máquina de 12 anos que ainda tem cabelos. Vai, de repente, com um medo convulsivo de que o cupê aéreo abauroe um dos formidáveis aerobus, atulhados de gente, com disparada pelo azul sem fim aos roncos. Para, indaga um motorista com a vertigem das alturas. Para frente, tenho pressa, mais pressa. Caramba, não se inventará um meio mais rápido de locomoção? E cai, arfando na almofada, os nervos a latejar, as têmporas a bater, na ânsia inconsciente de acabar, enquanto, por todos os lados, em disparada, convulsiva, de baixo para cima, de cima para baixo, na terra, por baixo da terra, por cima da terra, furiosamente, milhões de homens disparam na mesma ânsia de fechar o mundo, de não perder o tempo, de ganhar, lucrar e acabar. Pessoal, vocês perceberam o modernismo desse texto? Ele tem 102 anos. Claro, ele não podia prever as coisas como estão, mas o objeto metálico que ele toma no 30º andar, né, e que permite a ele ouvir tudo dentro do objeto metálico, poderia ser um helicóptero? O aerobus poderia ser um avião? Nós ainda não tínhamos aviação comercial. Elas começam em 1940. Com a guerra, elas se desenvolvem. Nessa época, não. Não poderia ser justamente a aviação comercial? A coisa que fala com ele, Marconi, o cientista que desenvolveu o rádio, né? Mas era um rádio muito rápido, que falava por metáforas. Internet. As pessoas se comunicavam por ele, redes sociais. Se a gente parar para ver, né? E as pessoas, no momento em que ele fala da morte da filha com alguém, ela diz, mas e os vestidos pirilampo? Ou seja, hoje, muitas vezes, a mídia nos mostra que vale muito mais a pena o momento midiático do que necessariamente entender aquele problema. Exemplo, se tem alguém se afogando, por exemplo, numa piscina, é mais fácil que você encontre algumas pessoas filmando aquele afogamento do que pessoas que se lancem à água para tentar salvar aquela pessoa. É o mundo midiático. E tudo isso o João do Rio, há 102 anos, previu nessa crônica. Tudo isso então, já houve, né? Nada é novo. Exatamente. Então, você viu quando ele fala, né, das coisas falsas, das sobrancelhas falsas, das pérolas falsas. Cabelo, da tinta no cabelo. Tinta no cabelo, era o que se usava à época. Porém, hoje a gente tem as fake news. Aí, chovendo de monte. Então, assim, ele não estava errado. Ele só se vale, claro, evidentemente, né, de uma terminologia própria para a época. Mas, para a época, esse foi considerado um dos contos mais modernistas possíveis. Por isso, eu fiz questão de trazer aqui para abrilhantar e fechar o nosso dia de hoje. Pessoal, eu aproveito aqui, já que eu estou com a palavra, e me despeço de todos. Um beijo grande para todo mundo.
Van. Pessoal, bem diferente o programa de hoje, né? Assim, mas com a nossa essência, que é cultura e, né, explanar todos esses territórios. Então, sempre a gente vai aparecer com uma novidade, a gente vai sempre inovar para poder mostrar coisas bacanas para vocês como essa. Esse programa foi bem pensado e a gente espera que vocês tenham gostado, né, dessa forma de apresentar as crônicas para vocês, que talvez muitas pessoas não conheçam, né? E a gente espera que vocês tenham gostado e obrigada pela companhia. Esperamos vocês no próximo programa, que aí a gente tem mais novidades. E até lá, a gente se vê. Um grande beijo e até a próxima. A Bia é sempre mais sucinta. Eu falo, a Marília fala, eu falo, a Marília fala. Para contrabalancear, já falaram tudo, né? Até a próxima. Tchau.